A morte é a única certeza absoluta da existência humana. Desde o momento em que nascemos, um relógio invisível começa a contar os segundos até o nosso último suspiro. Reis, profetas, tiranos e santos, todos, sem exceção, acabaram descendo à sepultura. A terra sempre reclama o que é dela. Mas e se eu te dissesse que houve uma falha na realidade, um erro no sistema biológico do universo registrado nas páginas mais antigas da história? Existiu um homem que desafiou a lei mais fundamental da natureza. Ele viveu em uma era de trevas absolutas, onde a violência humana atingia níveis que mal conseguimos imaginar hoje, mas ele encontrou um portal de escape que a humanidade esqueceu. Seu nome era Enoque. Enquanto o mundo ao seu redor se afogava em sangue e corrupção, ele acessou uma dimensão de intimidade com o Criador tão profunda, tão visceral, que seu corpo físico se tornou incompatível com a morte. A Bíblia é assustadoramente breve e misteriosa sobre o fim dele, e ele não apareceu mais, porque Deus o tomou para si. Mas o que isso realmente significa? Para onde ele foi? Que segredos proibidos ele descobriu durante seus 365 anos na Terra, que fizeram o próprio Deus decidir que a sepultura não o tocaria? E o mais perturbador: por que a profecia que ele deixou, milênios antes do dilúvio, descreve com exatidão assustadora os dias que estamos vivendo agora? Esqueça o que você aprendeu na escola dominical. O que vamos revelar hoje é a chave perdida do arrebatamento e o aviso final para a nossa geração. O mistério do homem que venceu a morte começa agora. E se eu te dissesse que em toda a história da humanidade existiu um homem que quebrou a única regra absoluta da existência? A morte é o destino final de reis, profetas e impérios, uma sentença inevitável desde a queda no Jardim do Éden. No entanto, nas páginas antigas de Gênesis, há um registro perturbador sobre alguém que desafiou essa lógica. Um homem que viveu em uma era de trevas absolutas, onde a maldade humana atingia seu ápice, mas que trilhou um caminho tão distinto que o próprio Deus decidiu que a sepultura não o tocaria. Ele não morreu, ele simplesmente desapareceu. Estamos falando de Enoque, o sétimo patriarca depois de Adão. Enquanto a maioria dos homens da antiguidade lutava por poder, riquezas e legados de sangue, Enoque buscou algo que a humanidade havia esquecido: a intimidade original com o Criador. A Bíblia dedica poucas, mas explosivas linhas a ele. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Mas o que realmente significa andar com Deus, a ponto de transcender a realidade física? Que segredos ele descobriu durante seus 365 anos na Terra que o tornaram incompatível com a morte? A história dele não é apenas um relato antigo, é uma chave profética. Enoque viu o fim do mundo antes mesmo do dilúvio começar. Ele profetizou sobre julgamentos que ainda estão por vir e viveu uma realidade espiritual tão intensa que a barreira entre o céu e a terra se dissolveu para ele. Prepare-se para mergulhar no mistério do primeiro homem a ser arrebatado vivo e descubra por que a vida desse patriarca é o aviso final para a nossa geração. A história que foi suprimida pelo tempo está prestes a ser revelada. Para entender o peso do que aconteceu com Enoque, precisamos olhar para o mundo em que ele nasceu. Era uma terra dividida entre duas linhagens de sangue e espírito. De um lado, os descendentes de Caim, construtores das primeiras cidades, mestres na forja do ferro e criadores de instrumentos musicais. Eles tinham a tecnologia, a cultura e o poder militar, mas suas almas eram vazias, marcadas pelo orgulho e pela violência desenfreada. Eles viviam como se fossem deuses, ignorando o Criador e moldando um mundo de progresso banhado a sangue. Do outro lado, existia a linhagem de Sete, a linhagem da esperança, homens como Enos que começaram a invocar o nome do Senhor. Eles não possuíam as grandes cidades fortificadas de Caim, mas guardavam a memória do paraíso perdido. Foi nesse cenário de contraste brutal que Enoque cresceu. Ele viu a sedução do mundo de Caim, com suas luzes e ruídos, mas escolheu o silêncio da presença divina.
Ele entendeu cedo que a civilização humana, por mais avançada que parecesse, estava construída sobre areia movediça e condenação. O nome Enoque significa dedicado ou iniciado, e não poderia haver nome mais profético. Enquanto seus contemporâneos se dedicavam a acumular riquezas temporais, Enoque foi iniciado nos mistérios eternos. Ele não se contentou com a religião de seus pais. Ele buscou a experiência de Adão. Dizem as tradições que Enoque podia ter conversado com o próprio Adão, ouvindo da boca do primeiro homem como era caminhar com Deus na viração do dia. Essa fome espiritual o separou de sua geração e o preparou para um destino que ninguém, nem mesmo ele, poderia imaginar. A vida de Enoque mudou drasticamente aos 65 anos, com o nascimento de seu filho, Matusalém. A escolha desse nome não foi um capricho paterno, mas uma profecia aterrorizante soprada pelo próprio Deus. Matusalém significa, em uma tradução raiz, quando ele morrer, virá. O que viria? O dilúvio, o julgamento global. Imagine o peso de carregar essa revelação. Cada aniversário de Matusalém, cada tosse ou doença do menino, era um lembrete de que o tempo da humanidade estava se esgotando. Matusalém viveu 969 anos, a vida mais longa registrada na Bíblia. Isso não foi um acidente genético, foi a maior demonstração da misericórdia divina. Deus estendeu a vida de Matusalém ao limite máximo para dar à humanidade tempo para se arrepender. Enquanto o filho de Enoque respirasse, as águas do abismo estariam contidas. Enoque olhava para seu filho e via um relógio vivo da graça de Deus, tic-taqueando lentamente em direção ao fim inevitável. Isso transformou Enoque de um homem piedoso em um profeta urgente. Foi nesse período, após o nascimento de Matusalém, que o texto sagrado diz que Enoque andou com Deus por mais 300 anos. A profecia do fim acelerou sua intimidade com o Eterno. Ele se tornou um pregador da justiça em um mundo que zombava da moralidade. Judas, no Novo Testamento, revela que Enoque profetizou não apenas sobre o dilúvio de Noé, mas sobre a segunda vinda de Cristo com milhares de seus santos. Ele viu através dos milênios, enxergando o destino final dos ímpios e a vitória dos justos. Mas o que significava, na prática, andar com Deus? Não era apenas orar antes das refeições ou seguir rituais. O termo hebraico implica uma comunhão física, constante e progressiva. Imagine dois amigos caminhando juntos em uma estrada longa. Quanto mais andam, mais longe ficam de casa e mais perto chegam do destino. Enoque caminhou tanto com Deus e se aprofundou tanto nessa relação que a terra se tornou estranha para ele. Ele se tornou um estrangeiro em seu próprio planeta, mais sintonizado com a frequência do céu do que com a matéria ao seu redor. A Bíblia diz que ele agradou a Deus. E isso é fascinante porque sem fé é impossível agradar a ele. A fé de Enoque era tão tangível que alterou a sua biologia e o seu destino físico. Ele vivia em uma dimensão de santidade que o mundo corrompido não podia mais conter. Enquanto a humanidade descia a ladeira da depravação moral, Enoque subia a montanha da revelação divina. Ele se tornou um erro na matriz do pecado, uma luz tão intensa que não podia mais ser escondida em um corpo mortal, sujeito à decadência. Então aconteceu o impensável. Em um dia que parecia comum, talvez durante uma de suas longas conversas com o Criador, Enoque deu um passo a mais. O texto de Gênesis 5:24 é chocante em sua simplicidade. E não apareceu mais porquanto Deus o tomou para si. Não houve funeral, não houve corpo, não houve despedidas. Ele simplesmente foi transferido. A palavra usada sugere uma mudança de lugar repentina e violenta, um arrebatamento. Deus gostou tanto da companhia de Enoque que decidiu levá-lo para casa mais cedo, poupando-o da morte. O desaparecimento de Enoque deve ter causado um terremoto na sociedade antediluviana. Sua família o procurou. Seus inimigos ficaram confusos, mas a mensagem era clara. Há uma realidade além desta.
A translação de Enoque serve como um protótipo do arrebatamento da igreja, descrito pelo apóstolo Paulo. Assim como Enoque foi retirado antes do julgamento das águas, o dilúvio, há uma promessa de que os fiéis serão retirados antes do julgamento final de fogo. Ele é a prova viva de que a morte não tem a última palavra sobre aqueles que andam com Deus. O legado de Enoque atravessou o dilúvio, através de Noé, seu bisneto. As histórias desse homem que jantava com anjos e passeava com o Criador mantiveram a chama da fé acesa nas gerações seguintes. O livro apócrifo de Enoque, embora não canônico, mostra o quanto sua figura fascinou os antigos, descrevendo-o como o escriba da justiça que intercedia pelos homens e julgava os anjos caídos. Mas o maior testemunho está na Bíblia. Ele foi o homem que ensinou à humanidade que o objetivo da vida não é a sobrevivência, mas a comunhão. Enoque nos deixa com uma pergunta perturbadora. Se o mundo acabasse hoje, você seria levado ou deixado para trás? Em tempos onde a maldade se multiplica e o amor de muitos esfria, o exemplo de Enoque brilha como um farol. Ele provou que é possível viver uma vida santa em uma geração perversa. Ele nos convida a começar nossa caminhada com Deus agora, para que quando o fim chegar, não seja um terror, mas apenas um passo final em direção a um amigo que já conhecemos intimamente. Se essa história sobre o mistério de Enoque e o poder de andar com Deus tocou você, não deixe esse conhecimento morrer aqui. A história da Bíblia está cheia de mistérios que a maioria das pessoas ignora. Inscreva-se no canal agora e ative o sino, porque no próximo vídeo vamos revelar outro segredo antigo que pode mudar sua visão sobre o mundo espiritual. Deixe seu like se você acredita que, assim como Enoque, fomos feitos para algo eterno. Até a próxima revelação.